CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que nos ouve na manhã deste sábado, dia 20 de maio. Começa agora o CBN Universidade, programa realizado pela Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a rádio CBN Campina Grande. Eu sou Edson Tavares. E eu sou Erivaldo Laurindo, bom dia! Vamos ficar juntos a partir de agora até às 10 horas da manhã, com informações sobre educação, ciência e as principais ações da UEPB. Continue sintonizado com a gente. Vamos saber o que são os destaques de hoje, Edson? Vamos sim, Erivaldo. Clínicas e escolas da UEPB ajudam na formação dos estudantes e oferecem serviço gratuito à sociedade. O UEPB, o UFCG e ONU discutem iniciativas e parcerias para ações de boas práticas direcionadas a pessoas refugiadas. Curso de extensão discute textos de autoria feminina, fazendo um cruzamento entre filosofia e literatura. Na entrevista de hoje, o assunto é saúde mental dos profissionais. Vamos falar sobre a síndrome de Burnout. O EPB publica 5 editais de bolsas para alunos do ensino médio e dos cursos de graduação da instituição. E vamos conhecer também um projeto que desenvolve soluções para otimizar o cultivo do maracujá no semiárido paraibano. Estes assuntos e muitos outros estão na pauta de hoje do CBN Universidade deste sábado, que está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Iniciamos o CBN Universidade deste sábado com uma notícia importante sobre a parceria entre a UEPB e uma universidade da Alemanha. A parceria foi firmada há 6 meses com foco no desenvolvimento de inovações por meio do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES. Agora, no mês de maio, o professor da Universidade Alemã, Giorgio Kutanel, diretor do Instituto de Engenharia Biomédica e coordenador da pós-graduação em Engenharia Médica da instituição estrangeira, esteve no campus central da UEPB para dar andamento à parceria. Ele foi recebido pela reitora Célia Regina Diniz e pela pró-reitora adjunta de pós-graduação e pesquisa, a professora Nádia Oliveira, além do coordenador-geral do NUTES, professor Misael Moraes. É verdade, Edson. Essa universidade da Alemanha é considerada uma referência mundial em tecnologias de ponta para a saúde. Dentre as ações previstas no projeto de cooperação entre as duas instituições, devem acontecer intercâmbio de estudantes e pesquisadores, projetos conjuntos de inovação, publicações e eventos em parceria também. Já no mês passado, tivemos a primeira ação dessa parceria, que foi a aula inaugural do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde, do NUTES, ministrada pelo professor Giorgio Kutanel, abordando o tema uso de tecnologias minimamente invasivas em catéteres para doenças cardiovasculares. Essa parceria faz parte do projeto de internacionalização da UEPB e de integração com pesquisadores do mundo todo. E agora a gente muda de assunto porque o repórter Jackson Rodrigues fez um tour pelas clínicas e escolas aqui no Campus 1 em Bodocongó. Vamos ouvir. A clínica escola é um importante espaço para a formação dos profissionais de saúde. Os serviços oferecidos por esses ambientes promovem saberes que acompanharão o estudante ao longo da atuação no mercado de trabalho. Na Universidade Estadual da Paraíba, elas funcionam no Centro de Ciências Biológicas da Saúde, o CCBS, e oferecem atendimento à população com serviços gratuitos nas diversas áreas. A Clínica Escola de Fisioterapia funciona de segunda a sexta-feira, com atendimento nos turnos da manhã e tarde. As equipes garantem serviços nas áreas de fisioterapia neurofuncional, ginecológica e obstétrica, fisioterapia cardiorrespiratória,
trauma ortopédica, reumatológica, geriátrica e pediátrica. Os atendimentos são através do SUS, como explica o secretário da Clínica Escola de Fisioterapia, José Clebson de Souza. A Clínica Escola de Fisioterapia é conveniada com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, integrando a rede de atenção especializada do Sistema Único de Saúde no município, e todos os seus atendimentos são gratuitos. Por mês são realizados atualmente mais de 1.000 atendimentos distribuídos nas diversas áreas, sendo atendidos cerca de 200 pacientes semanalmente. Para ter acesso aos nossos serviços é necessário inscrever-se na nossa lista de triagem, cujo link está disponível na página da clínica dentro do site da UEPB, e aguardar contato telefônico para eventual avaliação de acordo com a disponibilidade de vagas. A inscrição é válida para todo o ano letivo e neste ano já temos mais de 800 pessoas inscritas. A Clínica Escola de Fisioterapia garante estágio para estudantes do 8º período do curso. Abriga os que fazem disciplinas práticas e também vários projetos de pesquisa e de extensão para a comunidade. Já a Clínica Escola de Odontologia do Campus 1 oferece atendimentos básicos como periodontia, dentística estética, cirurgia e odontopediatria. O espaço garante serviço de alta qualidade e com a dedicação dos futuros odontólogos, com a supervisão dos professores do Departamento de Odontologia da UEPB. A clínica recebe pacientes de várias idades, como afirma a coordenadora da Clínica de Odontologia, Darlene Dantas. Atendemos pacientes, tanto pacientes idosos, como crianças, como pacientes de várias faixas etárias e também com outros serviços paralelos, como a radiologia, onde temos o raio-x panorâmico e o digital. E também temos setores de patologia, onde faz a biópsia, dando oportunidade para os usuários que estão da população campinense. A Clínica Escola de Psicologia integra o complexo do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, em Bodocongó. Lá são oferecidos vários atendimentos para a população voltados para a saúde mental. E o mais importante é portas abertas. Funciona diariamente, recebendo livre demanda, destacou a professora Jailma Souto, coordenadora da unidade. Qualquer pessoa interessada em ter atendimento na clínica se dirige à Clínica Escola portando um documento com foto. Vai à secretaria, onde será acolhido e encaminhado para a escuta. Após a escuta, se for do interesse do usuário, será feita a ficha de triagem, onde a chamada é por prioridade de urgência e por lista de espera. Enquanto o usuário não é chamado para o atendimento sistemático, ele pode comparecer ao serviço de escuta quantas vezes se faça necessário. Já a clínica de enfermagem do CCBS funciona com alunos das turmas de estágio do 9º período e atua em conjunto com os profissionais da Unidade Básica de Saúde, professor Odete Leandro, que é instalada dentro da UEPB. O horário de funcionamento é de 8 às 12 horas e de 1h30 até às 4 horas da tarde. A professora Fabíola de Araújo, chefe do Departamento de Enfermagem, destacou que a clínica também atua com projetos de extensão, entre outros serviços. Atualmente a Clínica Escola de Enfermagem ela tem projetos de extensão baseado em atendimento à pessoa idosa, a consulta de enfermagem no Ativa Idade Envelhecer, da professora Fabíola de Araújo Leite Medeiros, que atua com a caderneta do idoso, avaliação funcional e clínica baseada nas responsabilidades do enfermeiro. E tem também um projeto de obesidade infantil e promoção de saúde da professora Carla Muniz, que é médica endocrinologista infantil e que faz pesquisas e extensão junto da clínica com crianças sob o risco de obesidade. Além desses serviços, a Clínica Escola conta de uma sala de vacinação que, de acordo com as campanhas ministeriais e os calendários vacinais, atua em conjunto com toda a rede de saúde do município. Todas as clínicas e escolas da Universidade Estadual da Paraíba garantem aprendizado para os futuros profissionais que estão em formação pela UEPB.
e serviços de saúde para a população como um todo, que pode buscar atendimentos de graça nas áreas de enfermagem, odontologia, psicologia e fisioterapia. Jackson Rodrigues, para o CBN Universidade. Obrigado, Jackson. E o pessoal do curso de Relações Internacionais da UEPB participou recentemente de uma reunião com membros da Universidade Federal da Paraíba e também da Agência da ONU para Refugiados. A ideia foi compartilhar boas práticas direcionadas a pessoas refugiadas e discutir também parcerias. A professora Andréa Pacheco Pacífico, do curso de Relações Internacionais do Campus 5, falou um pouco sobre esse encontro e também as ações desenvolvidas. Confere aí. A delegação veio ver como é que andam os migrantes forçados e refugiados aqui na Paraíba. Teve encontro com o governador, teve encontro com o prefeito, teve encontro aqui na UEPB, inclusive junto com o reitor da Universidade Federal da Paraíba. Então, a gente está juntando esforços, o UEPB, o FPB, governo municipal, estadual, e outros órgãos, para a gente fortalecer o acolhimento e a integração desses refugiados e imigrantes forçados aqui na Paraíba e em João Pessoa. Hoje a gente tem uma grande quantidade de migrantes com visto de acolhida humanitária e refugiados no estado da Paraíba. E a cátedra tem ações tanto na área de ensino, onde a gente ensina em nível de graduação e em nível de mestrado no curso de Relações Internacionais, disciplinas na área de estudos de refugiados e imigrantes forçados. Também no eixo pesquisa temos várias atividades com livros, inclusive, publicados pela editora da UEPB e também resultante de pesquisas publicados em outras editoras. Temos capítulos de livros, artigos publicados pelos professores e alunos integrantes da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. E também temos atividades de extensão, como o projeto PLAC, o Português como Língua do Acolhimento, o ensino do português que a gente faz aos venezuelanos acolhidos aqui na cidade de João Pessoa. Em nível institucional, a UEPB ela é pioneira em algumas situações aqui no estado da Paraíba. Primeiro, por conta de uma resolução do CONSUNE, em que facilita o ingresso de pessoas refugiadas, apátridas, com visto de acolhida humanitária, para as vagas remanescentes na UEPB, na graduação. Isso de forma bem simplificada, como pede o regime brasileiro de proteção ao refugiado. Temos também, saindo em breve, o novo regimento da pós-graduação, que também vai prever o ingresso facilitado para essas pessoas, e também revalidação e reconhecimento de diplomas. Também a gente fornece outros tipos de apoio para tradução de documentos, fazer currículo, ajuda ao ingresso no mercado de trabalho. Obrigado, professor Andréa Pacheco, pelas informações. E nós aqui vamos para o primeiro intervalo do CBN Universidade. Tem também as dicas de português. A gente volta rapidinho. Até já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade, trazendo agora informação sobre oportunidade para professor visitante no programa de pós-graduação em serviço social pela UEPB. É um processo seletivo que está com edital aberto e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 deste mês. São 2 vagas e os interessados precisam comprovar o título de doutor ou de livre docência, tempo mínimo de 10 anos de experiência acadêmica, científica ou técnico profissional e atuar especificamente dentro de uma das linhas de pesquisa do programa, que é Serviço Social, Estado, Trabalho e Políticas Sociais.
As inscrições são online e os candidatos devem enviar toda a documentação por e-mail. Os inscritos serão avaliados a partir da prova de títulos e análise de plano individual de trabalho. O edital completo você confere no site da universidade, uepb.edu.br. Erivaldo, nós sabemos que a filosofia é uma área que faz interligações com diversas outras áreas para refletir sobre questões fundamentais da vida humana. E, nesse sentido, um grupo de estudos da UEPB, chamado Benditas Escritas Transgressoras, criou um curso de extensão para discutir textos de autoria feminina, fazendo um cruzamento entre filosofia e literatura. Atualmente, o curso está abordando autoras medievais, o que tem rendido boas discussões. A repórter Ana Beatriz Lopes foi saber que discussões são essas. A literatura e a filosofia são áreas que muitas vezes se complementam na abordagem de temas universais e contemporâneos. E essa é a proposta apresentada no curso de extensão chamado Leitura de Textos de Autoria Feminina na interface Literatura-Filosofia. A iniciativa é do grupo de estudos Benditas Escritas Transgressoras do curso de Filosofia da Universidade Estadual da Paraíba. O objetivo do grupo de estudos é ler e incentivar a discussão sobre textos escritos por mulheres, além de incentivar o debate entre essas obras e procurar entender o espaço público que as mulheres ocupavam na Idade Média. O curso de extensão é dividido em duas fases. A primeira abordou a escritora Marguerite Porret e a segunda é voltada para a também escritora Hildegard von Bingen, como explica a coordenadora do grupo, Ana Raquel Vasconcelos. Estudamos Marguerite Porret na primeira fase e foi uma experiência muito enriquecedora. A existência dela demonstra que na Idade Média havia fora dos mosteiros também mulheres que se dedicavam aos estudos. E ela contrasta bem com Hildegard, né? Uma é freira, aclamada por papas e religiosos, mesmo que os denunciasse fortemente. Já a outra não era freira e teve um fim trágico, né? Foi condenada e executada por heresia. Então são exemplos que demonstram que a Idade Média não se trata de algo previsível, né? Não é um bloco fechado e uniforme em que todo mundo fazia as mesmas coisas, tinha o mesmo fim e pensava do mesmo jeito. A Idade Média durou cerca de 1000 anos e teve forte influência da Igreja Católica. Por isso, se fala de autoras místicas como Marguerite Porret e Hildegard von Bingen, que se concentram na experiência religiosa e espiritual. Extensionista do curso, Rita Pereira, ressaltou o valor da literatura daquela época. Esse curso está me proporcionando uma experiência enriquecedora. Primeiro, porque sou apaixonada por literatura. E realmente eu me surpreendi, porque não imaginava que no período medieval houvesse mulheres tão fortes e determinadas em defenderem as suas ideias. E isso se levarmos em consideração que na época havia um controle e silenciamento de posse sobre a mulher. E mesmo assim, essas autoras conseguiram se desenvolverem intelectualmente e contribuírem de forma significativa para a literatura. Para a coordenadora, Ana Raquel Vasconcelos, as duas escritoras trabalhadas no curso são amostras do que realmente foi o período medieval. Estamos abordando textos de autores medievais no curso de extensão porque houve uma vasta produção na Idade Média e isso muitas vezes não é divulgado. As pessoas, de maneira geral, imaginam que não houve nada de novo, nem nada de importante na Idade Média, o que não é verdade, né? Hildegard von Bingen mesmo foi pioneira na escrita de versos livres, descobriu a função do lúpulo na cerveja, já falava em seus textos que a Terra é redonda e pequena, né? Muitos imaginam que os medievais acreditavam em Terra plana. Então, são autores importantes que precisam ser conhecidos, né? Estudados e discutidos. O público-alvo do curso de extensão são os participantes do grupo de estudo Benditas Escritas Transgressoras, estudantes do curso de Filosofia e Letras da UEPB, bem como qualquer pessoa que se interesse pelo tema. Extensionista desde a primeira fase, Daniel Ramalho contou sua motivação em participar do curso. A decisão de participar do curso foi motivada, sobretudo, pela curiosidade mesmo. Desde a primeira edição, me chamou a atenção o esforço em resgatar e discutir autores que, apesar de já possuírem um certo renome no meio da filosofia e da mística, ainda que não tanto quanto deveriam, ainda são pouco pensadas em diálogo com o literário. Então foi justamente essa necessidade mesmo de expandir esses horizontes que foi a minha principal motivação. Ana Beatriz Lopes, para o CBN Universidade. Obrigado, Beatriz, pelas informações. E agora a gente se liga na participação do professor Denis Medeiros, aqui no CBN Universidade, no quadro Português Sem Segredos. Para você.
Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem? Nas dicas de hoje vamos iniciar com a classificação dos verbos, que podem ser regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Classificamos quando regular, quando ao ser conjugado o verbo não sofre nenhuma alteração no radical. Esse radical é a parte da forma verbal que contém o significado básico do verbo. E para a gente conseguir obter essa parte é só eliminar a terminação do infinitivo AR, ER ou IR. E aí, por exemplo, a gente tem o verbo regular andar. Em qualquer tempo e pessoa, o radical ande, ele não vai sofrer nenhuma alteração. Então, eu ando, se eles andassem, nós andaríamos, tu andarás. Também temos como regulares o verbo falar, viver, depender, dividir, partir. Já o irregular é aquele que, quando é conjugado, sofre alterações, geralmente no radical. Então, por exemplo, o verbo dizer, o radical é o diz. Só que quando eu conjugo, aparece, por exemplo, digo, disser, direi. Então, vai mudando um pouco esse radical. O verbo fazer, por exemplo, tem esse radical faz, mas aí quando conjugamos, pode ter faço, fizessem, faremos. O terceiro tipo é o verbo defectivo, que é aquele que eu não consigo conjugar em determinadas pessoas, tempos ou modos, ou seja, ele não tem uma conjugação completa. Por exemplo, os verbos colorir, abolir e falir. Na primeira pessoa do singular do presente indicativo, eu imaginaria que fosse eu coloro, eu abulo, eu falo, só que não existem essas palavras. Elas são estranhas e ninguém utiliza dessa forma. Então, como a gente não consegue conjugar, são classificados de verbos defectivos. Já os verbos abundantes são aqueles que apresentam duas formas e ocorrem no particípio do verbo. E aí temos o particípio regular e o particípio irregular. Por exemplo, o verbo matar. Matado, essa terminação ado, que é regular, e o irregular, morto. Outros verbos abundantes. Aceitar, particípio regular, aceitado. Particípio irregular, aceito. Acender, particípio regular, acendido. Aceso, irregular. Enxugar, enxugado, regular. Enxuto, irregular. Imprimir, imprimido, regular. Impresso, irregular. Murchar, murchado, regular. Murcho, irregular. Tem alguns verbos que eles só possuem particípio irregular. Então, por exemplo, abrir é só aberto, não existe abrido, né? Cobrir é só coberto, dizer é só dito, escrever é só escrito. E aí, como é que eu vou saber se eu vou usar o particípio regular ou irregular? O particípio regular eu vou usar com os verbos ter e haver. Então, por exemplo, a miséria tem matado milhares de crianças, tá? O verbo haver, povo havia elegido o prefeito. Já o uso do particípio irregular vai ser com o verbo ser e estar. Então, o prefeito foi eleito, foi do verbo ser, eleito. E o animal ainda não estava morto, estava do verbo estar. Morto, particípio irregular, beleza? Recapitulando, particípio regular vai vir acompanhado do verbo ter e haver. E o irregular é acompanhado de ser e estar. Por isso que quando a gente apresenta uma live, quando a gente tem recebe uma pessoa para uma palestra, a gente agradece por aquela pessoa ter aceitado o convite e não aceito, como a gente escuta muito por aí. Beleza? Dentre esses verbos, o que ainda vemos um pouco mais de dificuldade, tanto na fala quanto na escrita, são os abundantes. Então, vale a pena pesquisar um pouco mais para não errar no dia a dia, ok? Qualquer dúvida, manda lá para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's, manda para a CBN, que vai ser uma alegria trazer como pauta para aqui, para o nosso programa, a sua dúvida, que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Bom fim de semana, é isso, vamos em frente. Um abraço. Valeu, professor Denis. O quadro Português Sem Segredos volta semana que vem com mais dicas sobre a nossa língua para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E falando nisso, Erivaldo, agora é hora de mais um intervalo. Na volta temos a entrevista, como prometemos semana passada, e o nosso assunto é saúde mental. Não vai perder, né? Fica sintonizado que a gente volta em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o nosso programa CBN Universidade e reforçamos uma informação importante que já trouxemos antes aqui no nosso programa. É que estão abertas até amanhã as inscrições ao processo seletivo para preenchimento de vagas temporárias de servidores técnicos administrativos na Universidade Estadual da Paraíba. O edital prevê a oferta de 29 vagas. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Comissão Permanente de Concurso da instituição, no endereço cpcom.uepb.edu.br. As vagas são para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Entre elas estão auxiliar administrativo, técnico em laboratório em diversas áreas, arquivista, engenheiro civil, psicólogo, entre outras. E as funções são com carga horária de 40 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 1.577 a até mais de R$ 3.500. Os candidatos inscritos devem passar por 3 fases do processo seletivo: a prova objetiva, a prova prática e também a prova de títulos. As provas objetivas serão no dia 18 de junho e a previsão é a divulgação do resultado final desse processo no dia 20 de julho. Muito bem, agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde mental e as ações da UEPB voltadas para os profissionais que trabalham na instituição. Especificamente, foi iniciada na universidade uma ação de psicologia chamada Diálogos Sobre, visando realizar mensalmente rodas de conversa sobre assuntos relacionados a questões que envolvem o trabalho. A coordenadora da atividade é a professora de psicologia Carla Brandão, com quem eu converso agora sobre o assunto. Professora, seja bem-vinda ao CBN Universidade. Um dos temas já abordados nesta ação foi a Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional. Explique para a gente de que se trata essa síndrome. O burnout é uma forma de adoecimento, né, que está associada às relações de trabalho, relações ou condições de trabalho, né, ou as duas juntas. Então, estresse no trabalho, assédio, condições de trabalho, excesso de trabalho, tudo isso pode gerar sofrimento e adoecimento, sempre atrelada à atividade laboral. Como identificar o burnout? Existe um conjunto de sintomas, né, que geralmente eles se manifestam no momento em que a pessoa está em contato com, né, nervosismo, quadros de ansiedade, sintomas, não é necessariamente a depressão, mas sintomas compatíveis com o quadro de depressão, isolamento, falta de desejo de estar na atividade. Então, normalmente essas manifestações elas vão estar acontecendo sempre que tiver alguma relação com o contexto de trabalho ou com as relações de trabalho, né? Então, é importante observar isso para que não se configure um burnout quando pode ser um adoecimento por outras fontes. De que forma o tratamento é encaminhado, professora? Num primeiro momento, o acompanhamento psicológico é a primeira medida, né? Para que a pessoa possa falar livremente sobre aquilo que incomoda, aquilo que está trazendo sofrimento. Em um quadro mais avançado, é necessário outras intervenções, porque aquilo que começa com um sofrimento psicológico pode desencadear adoecimento e, inclusive, manifestações físicas, né? Psicossomáticas. Então, é importante, inclusive, a intervenção precoce para que, de forma preventiva, né, a gente possa estar evitando o agravamento, né, o alargamento desses sintomas, configurando um adoecimento mais grave. O servidor da UEPB tem várias opções dentro da instituição, não só para o tratamento da síndrome de Burnout, como de outras questões psicológicas. A senhora poderia falar um pouco sobre essas opções? A escuta psicológica é um serviço emergencial que a gente dispõe, né? Não precisa marcar, não precisa ter agendamento. Então, no momento em que o servidor, ou se for no caso da clínica de psicologia, o usuário chega, ele é atendido, é considerado o nosso atendimento emergencial. E havendo a necessidade ou interesse
de um acompanhamento prolongado, sistemático, a gente encaminha para a psicoterapia ou para outros serviços que a psicologia não consegue abarcar, né, quando tem outras necessidades. Então, serviços de saúde mental especializado, de assistência social e até mesmo para unidades básicas de saúde, quando identificamos algumas demandas que precisam ser acolhidas por outros profissionais. A clínica de psicologia ela funciona de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. E o plantão de escuta psicológica ele funciona nesse horário, todos os dias. Sempre tem um estagiário ou extensionista lá disponível para quem chegue ele acolher. O máximo que um usuário vai aguardar estando todos os plantonistas ocupados, ele vai aguardar o término de uma escuta para que ele seja chamado. No caso do servidor, a gente tem um serviço aqui no prédio da administração, junto à Progep, uma parceria do projeto de extensão com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, com o setor de saúde do trabalhador, e a gente oferece um plantão na quinta-feira à tarde, presencial, para os servidores, e do mesmo modo eles também não precisam marcar, tem lá a extensionista disponível, de meio-dia às 4 da tarde, está disponível para o servidor que tenha necessidade. E tem também um serviço online, não é isso? É para qualquer servidor, mas prioritariamente para os dos outros campos, que não têm acesso aqui ao Campus 1. E aí, nesse caso, aí precisa a inscrição por e-mail, ele vai fazer o contato e vai aguardar o retorno do e-mail, agendando o horário em que vai ser enviado um link para ele ter acesso e ser realizada a escuta online com ele. Professora, explique para a gente o que é essa ação chamada Diálogos Sobre. Diálogos sobre, ficam aí as reticências, porque a cada mês a gente vai estar promovendo essa ação, sempre aqui no hall da administração central, com um tema relevante para a saúde do trabalhador. Como se trata de um projeto de educação em saúde, né, a ideia não é dar palestra, não é ensinar, mas abrir um debate sobre questões importantes que impactam na saúde, para trocar ideias, para ouvir as questões que estão afetando o trabalhador e construir juntamente nesse momento, é um momento que vai durar cerca de 45 minutos, construir estratégias, refletir sobre estratégias para se pensar alternativas, né, de lidar com isso, de minimizar esse sofrimento. É um momento também de informar sobre os serviços, é um momento também de orientar esses servidores em relação a esses adoecimentos que nem sempre são identificados. Então, o momento de discussão é também de se reconhecer, se for o caso, com aquele adoecimento, com aquele sofrimento, com aquele sintoma, no sentido de poder, a partir da informação, tomar medidas preventivas. Essa ação faz parte do projeto de extensão Educação em Saúde Mental e Promoção da Saúde, não é assim? Que outras ações são realizadas dentro desse projeto? A gente trabalha com outras ações com esse mesmo propósito, né, que é a educação em saúde mental. A educação em saúde, ela tem a finalidade de promover um diálogo que seja construtivo, né, que seja construído com o público-alvo, criando condições de autonomia, de reflexão, de pensar sobre aquilo que está produzindo algum tipo de sofrimento, de adoecimento e as estratégias. Então, a gente tem outras ações que estão em andamento, por exemplo, oficinas, grupos direcionados à comunidade como um todo, aos estudantes da universidade, a estudantes de psicologia. Todas essas estão no nosso projeto, para nos próximos meses a gente estar divulgando e iniciando. Então, é um trabalho que a gente vai estar fazendo sempre em grupo, direcionado a grupos específicos, por entender que é um espaço de troca e de construção conjunta, né? Sempre com essa intenção de favorecer a autonomia, a tomada de consciência e a responsabilização do usuário, né, do sujeito, sobre aquelas demandas
que estão ali interferindo na sua vida. Muito obrigado, então, à professora Carla Brandão pela esclarecedora entrevista. E o que temos agora, Erivaldo Laurindo? Edson, agora a gente fala sobre oportunidade para alunos do ensino médio e dos cursos de graduação da Universidade Estadual da Paraíba em todos os campos. É que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB lançou 5 editais, sendo 4 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, e 1 do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica, o PIVIC. Ao todo, estão sendo ofertadas 512 bolsas para estudantes regularmente matriculados. A vigência das bolsas é para a cota 2023-2024, iniciando o pagamento em setembro deste ano. O intuito dos editais é apoiar as atividades de pesquisa científica, tecnológica e inovadora, por meio da seleção de projetos de professores e técnicos administrativos, com título de doutor em atividade na UEPB. As inscrições vão até o dia 12 de junho. Elas são feitas online através dos links que constam nos respectivos editais. Todos os editais estão disponíveis no site uepb.edu.br. Ótimas notícias, Erivaldo. É a universidade incentivando a produção do conhecimento. Agora a gente vai para mais um intervalo. E no último bloco do CBN Universidade, vamos falar sobre um projeto que desenvolve soluções para o cultivo do maracujá. É logo após o intervalo. Até já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o último bloco do CBN Universidade nesta manhã de sábado. Este é um programa feito com importante participação dos estagiários da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, servindo assim de fonte de formação para eles e de informação qualificada para você que está aí nos ouvindo através da 103.5, a CBN Campina Grande. E a Universidade Estadual da Paraíba tem avançado no Acordo de Cooperação Internacional com o Observatório Astronômico de Xangai, na China. A parceria, iniciada em 2018, visa a construção de um observatório astronômico da UEPB na cidade de Juazeirinho, no agreste paraibano. Essa é uma região que favorece pesquisas atmosféricas por ser próxima do equador magnético. Recentemente, uma comissão chinesa esteve na UEPB para acompanhar o andamento das obras e aprofundar o convênio, planejando os próximos passos. As obras já estão bem avançadas, com boa parte do edifício principal em andamento. Será o lugar que vai abrigar os telescópios. A perspectiva é que até o fim deste ano possa ter início a operação desses equipamentos. Quando estiver em funcionamento, o Observatório Astronômico da UEPB permitirá que estudantes, professores e pesquisadores monitorem fenômenos diversos, como, por exemplo, aqueles que podem impactar o meio ambiente terrestre, assim como realizar pesquisas na área de clima espacial e relação Sol-Terra. O convênio propicia ainda a formação de mão de obra especializada para fomentar a colaboração científica internacional. Vamos conhecer agora um projeto que desenvolve soluções para otimizar o cultivo do maracujá no semiárido paraibano, contribuindo com o aumento da renda de produtores familiares. Além disso, traz novas abordagens para a ciência e representa mais uma ferramenta de aprendizado para os estudantes. A reportagem é de Alberta Figueiredo. Agricultores e pesquisadores do Campus 4 da Universidade Estadual da Paraíba, em Catolé do Rocha, se unem para que pesquisas e técnicas tornem eficiente o cultivo do maracujazeiro amarelo. A pesquisa se chama Silício, Matéria Orgânica e Perdas por Evaporação em Solos com Maracujazeiro Amarelo no Sertão Paraibano. Ela é desenvolvida por alunos de graduação em agronomia e do ensino médio integrado ao técnico em agropecuária do Centro de Ciências Humanas e Agrárias. O professor Evandro Franklin de Mesquita, coordenador do projeto, explica por que o cultivo do maracujá se dá como alternativa sustentável para o semiárido paraibano. É uma cultura de grande rentabilidade para a agricultura. A partir dos 6 meses, começam a produção e o produtor rural terá uma renda mensal durante
12 meses. Então, com isso, há um incremento de renda na família e também as perdas são praticamente zero, pois os frutos que não serão comercializados de forma in natura poderão ser comercializados para processamento da polpa. Então, com isso, é uma cultura que irá incrementar recurso para a agricultura familiar na micro-região de Catolé do Rocha, devido à sua grande expressão econômica. Haja visto que um preço hoje de 1 quilo de maracujá varia entre 7 a 10 reais. O projeto utiliza o elemento químico silício no solo para melhorar a produção e ser mais resistente às pragas. A aplicação de silício ao solo ele é muito importante para a cultura do maracujazeiro, como também para outras culturas de interesse econômico, pois o silício é considerado um elemento benéfico às plantas. E o seu uso na adubação alternativa tem mostrado inúmeros benefícios para as plantas, na produtividade e na resistência contra pragas e doenças. E além que a absorção de água aumenta em resposta à aplicação de silício sob condições de estresse por seca, como é o caso em regiões semiáridas, que na micro-região de Catolé do Rocha tem uma pluviosidade anual de 800 milímetros, mas, em contraparte, tem uma evaporação de referência de 2.000 milímetros anos, ou seja, 3 vezes a mais. E também, devido à alta temperatura, terá uma grande perda de água pelas plantas. Com isso, o silício irá atenuar o estresse abiótico da alta temperatura, como também das condições de seca do semiárido. A iniciativa também visa o desenvolvimento econômico da região, buscando melhorar a renda da agricultura familiar. A produtora Ivaneide Santiago, que trabalha com o cultivo do maracujá desde 2020, observa resultados depois da parceria. Os resultados observados também foram muito positivos, porque, na verdade, a gente não tinha nenhum conhecimento, então não ia conseguir sequer fazer a colheita, porque quando a gente procurou a orientação do professor, assim, já era praticamente a época da gente estar colhendo e não tinha produção de nada. Foi onde a gente procurou o professor e ele nos orientou, então nós conseguimos ainda uma colheita muito boa. E a questão de retorno de investimentos também, na nossa primeira safra, a nossa primeira roça que a gente plantou, já conseguimos tirar esse investimento. Que a gente fez o investimento inicial do sistema de irrigação da área lá que a gente plantou. E na nossa primeira colheita a gente já conseguiu tirar esse investimento e já ficamos já com lucro. Mas a pesquisa vai além de trazer benefícios aos produtores. Os alunos também colhem frutos dessa parceria. Caio da Silva Souza, formado em agronomia, participou do projeto quando era aluno. Atualmente está como colaborador e participa das atividades de desenvolvimento da pesquisa. Ele ressalta o quanto a troca de conhecimento é importante para a formação acadêmica. A parceria da universidade com os produtores rurais é de suma importância para a minha formação profissional, uma vez que, através dessa parceria, é possível trocar saberes de ambas as partes, permitindo, de certo modo, capacitar e encaminhar o estudante para a vida profissional, onde o estudante aprende com o produtor e o produtor aprende com o estudante. Alberta Figueiredo para o CBN Universidade. Obrigado, Alberta, pelas informações. E agora é hora do Minuto Ambiental. Vamos ouvir. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes. Me chamo Marcela Costa e estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. O tema de hoje será ODS, Agenda 2030. Em uma cúpula histórica realizada no ano de 2015, todos os 193 Estados-membros da ONU firmaram um ambicioso compromisso que pode mudar o planeta em 15 anos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente
e o clima, e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil, sendo um trabalho realizado em conjunto por todas as entidades e também por nós. Eu sou Marcela Costa e esse foi mais um Minuto Ambiental. Por hoje vamos ficando por aqui. O CBN Universidade teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Com produção e reportagens de Alberta Figueiredo, Jackson Rodrigues e Ana Beatriz Lopes. A edição é de Isis Coelho e Lucielen Lima, com finalização técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. A gente te espera sábado que vem a partir das 9 horas da manhã, aqui na Rádio que Toca Notícia, 103.5. Até lá. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.